Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam na mais pura paz dentro aí do possível, né? E firmes e fortes e perseverantes. Ok, meus queridos, vamos lá. Pessoas, vamos dar início a mais uma aula nossa, tá bom? E dessa vez novamente sobre frações. Esta primeira parte da nossa matéria aqui de cálculo vai ter sobre frações. A nossa prova vai ser sobre frações, tá bom? Aí depois nós vamos entrar na questão mais específica da enfermagem, né? Dos cálculos de enfermagem. Mas primeiro nós temos que rever tudo isso. Faz parte da nossa grade, faz parte aqui do nosso currículo. Temos que ter essas aulas de cálculo, tá bom? Espero estar mais uma vez aí levando para vocês algo que vocês possam estar absorvendo, ok? Vamos dar em sequência então no nosso rumo à formação. Vem comigo, pessoas. Continuemos com frações. Vem aqui então, pessoinhas. Vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui, tranquilinhos, de boa. Pessoas, então nós aprendemos ali na última aulinha sobre número misto, né? Número misto, vou fazer até de vermelhinho aqui, ó. Número misto é mais ou menos uma fração desta forma aqui, né? Que ela pode vir aparecer ou ela pode aparecer essa mesma fraçãozinha desta forma aqui. Tá dando para ver tranquilinho aí na lousa do professor? Tá dando para ler? Acho que tá, né? Que é o 3, tá bom? São as mesmas frações, só meios diferentes de ser apresentada, né? Dependendo aí da formatação do programa que o computador usa. Ok, pessoas? Pessoas, aí eu falei que para representar esta fração, quem que é o denominador aí? Quem que é o denominador? O 3. Então eu divido em 3 partes. 1, 2, 3. Não é verdade? E como é um inteiro, então esse daqui eu já pego inteiro. Não é verdade? Já pego ele inteiro. E tá faltando essa outra parte. Eu resolvi só esse númerozinho. Agora falta essa parte. Quem que é o denominador? O denominador ainda é 3, professor. É 3. Não é verdade? Então faça um desenho lá. Dividido em 3 partes. 1, 2, 3. 2 partes. Olha aqui o numerador. Quem que é o numerador? Então eu pinto mais esta e mais esta vez aqui, mais esse outro quadradinho. E eu disse que isso é uma fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Então vem cá, quem que é o denominador? Quem foi que dividiu? Em quantas partes dividiu? 1, 2, 3. Este também dividiu em 3 partes, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denominador não é 6, é o desenho foi dividido em quantas partes? Em 3. Esse aqui foi dividido em quantas partes? Em 3. Então, o meu denominador aqui é 3. Quantas partes eu tomei? Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o meu numerador vai ser 5. Aqui, consequentemente, se eu for pintar, né? E eu posso dizer que esta fração é essa daqui, ó. Né? Fração imprópria. Professor, para eu fazer uma fração imprópria, né? Para eu transformar uma fração de número misto em fração imprópria, só é pintando? É só através da forma geométrica que eu consigo representar e transformar?
Não, pessoas. Olha só, eu creio que se você desenhar, você vai ver inclusive nos probleminhas. Se você pintar, eu brinco assim com os meus alunos, quem me conhece já viu, pinta essa desgrama, eu falo para eles, quem pinta não tem chances de errar. Não tem chances de errar. Porém, se não quer pintar na hora de transformar uma fração com número misto em fração imprópria, eu vou pegar essa mesma fraçãozinha aqui, ó. 1 e 2/3, tá? Representei ela dessa formazinha aqui. E não vou pintar. Presta atenção, pessoas. Nessa fração com número misto, quem que é o denominador? Quem é o denominador? É o 3. Ele vai continuar sendo 3. Isso não muda. Denominador é uma constante. Ele não muda. Em hipótese alguma, ele muda. Porque ele é que divide o desenho. Esse não muda, tá bom? Mesmo ele em fração imprópria, em fração com número misto, continua sendo 3 o denominador, não é verdade? E aí, veja só se eu fizer isso. 3 vezes 1, eu multiplico. Aqui é uma multiplicação. 3 vezes 1, 3. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Nós vamos ver muito isso daqui para frente. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Olha lá, meus caros. Olha lá. Tá vendo? E aqui você, então, soma. Isso aqui é só um truquezinho, caso você não queira pintar. Caso apareça aí um probleminha aqui dentro da nossa matéria, por exemplo, transforme número misto em número... Transforme fração de número misto em fração imprópria. Ou você pinta, ou você mantenha. Olha como é que fica mais complicadinho, né? Mais complexozinho de lembrar tudo. Mantém o denominador. O denominador sempre é a constante. E aí você multiplica pelo inteiro e depois soma pelo numerador. Vai ficar assim. Professor, e se eu somasse direto esse com esse? Olha, 3 mais 5 não é 5? 3 mais 2 não é 5? Por que eu tenho que multiplicar aqui para depois somar aqui? Eu só faria esse mais esse, mantenho o denominador, somo os dois, dá 5. Vamos ver se dá? Vem aqui neste caso aqui, pessoas. Essa fraçãozinha aqui, olha, de número misto, tá bom? Esta fraçãozinha aqui de número misto. Bingo. 2 inteiros e 2 quartos. 2 inteiros e 2 quartos. Deixa eu passar um traço aqui para não confundir. Estamos aqui, certo? 2 inteiros e 2 quartos. Está aqui uma fração de número misto. Tá bom? E é assim que lê ela. 2 mais 2 sobre 4. Ou 2 inteiros e 2 quartos. Ou 2 inteiros e 2 sobre 4. Enfim, não tem problema você falar das quais formas forem. Você está lendo os números, você está falando o que você está lendo. Tá bom? Então vamos ver. Vocês falaram que aqui era só somar, né? 3 mais 2, 5. Ok. 4 mais 2 é 6. Vamos deixar o 6 aqui de lado para saber se o nosso numerador é 6 se eu só somar. Tá bom? Né? Bom, vamos lá então transformar. Apareceu lá um probleminha para você. Eu vou transformar fração de número misto em fração imprópria. Posso fazer isso de uma forma geométrica, pintando, que aí fica mais fácil, fica mais lúdico, fica mais tranquilo para eu ler. Ou eu posso fazer isso. Vamos lá. Quem que é o denominador? O denominador é o
4, então eu mantenho 4. O denominador é uma constante. O denominador é uma constante, certo? Aí eu disse que você multiplica por inteiro e soma com o numerador, né? Então vem cá. 4 vezes 2. 4 vezes 2. 8. 8 mais 2. 10. Não é verdade? Olha lá. 4 vezes 2, 8. Não é? 2 vezes 4, 8. Multiplicação é aquele detalhe, né? A ordem dos tratores não altera o produto. Então, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Olha se eu tivesse somado. 4 mais 2, aqui, ó, o denominador pelo numerador tinha dado 6. E aí, essa fração, erroneamente, ia ficar 4 sobre 6. E aí, nós iríamos errar. Então, a regrinha é esta, tá bom, pessoas? Por isso que eu digo que fica mais interessante, vocês vão reparar, inclusive nos probleminhas, se você pinta essa desgrama, você não erra. E é assim que eu falo para meus alunos. Às vezes eu falava até um palavrãozinho, né? Mas aqui no canal não pode. Então, na sala de aula era diferente, né? Então eu digo, pinta essa desgrama. Pinta essa desgrama. Vocês vão ouvir muito isso lá na frente quando nós chegarmos nos probleminhas. Entendeu, pessoas? Então, tem os dois meios para transformar uma fração de número misto em fração imprópria. Ou você faz isto, multiplica pelo inteiro e soma com o numerador, ou você faz pintando, tá bom? Pintando eu acho menor a chance de você errar, até porque é algo que você está vendo, você já sabe, você sabe quem que é o denominador, pintou, depois contou, fica mais fácil. Se alguém acha que é assim, ok, tá bom? Matemática ela tem vários caminhos, então aí você vai escrever então tranquilinho, para transformar, vou até escrever junto com vocês, para transformar número misto em fração imprópria. Estou escrevendo aqui tudo bagunçadinho só para vocês copiar junto, para que aí dá tempo, né? Como eu não estou na sala de aula para perguntar, terminou? E aí? Espera mais um pouco. Você lá perdeu? Então, aqui eu escrevo junto para dar tempo, né? Para transformar número misto em fração imprópria, eu multiplico o denominador pelo inteiro e somo com o numerador. Escrevi aqui bem bagunçadinho só para entender mesmo, aqui na minha letra, tá? Ou seja, para transformar o número misto em fração imprópria, né? Eu multiplico o número inteiro, o denominador, eu multiplico o denominador pelo número inteiro e somo com o numerador, ok, pessoas? E claro, óbvio, pintou essa desgrama, pinta essa bexiga dessa fração, mais fácil ainda, porque às vezes o detalhe são algumas regrinhas, né? E às vezes numa prova sobre pressão, sobre estresse, sobre tempo, às vezes você não lembra essas regrinhas. Por isso que eu passo meios lúdicos, que aí você bate o olho, mano. Eu não sei de onde começa esse problema, essa fração, mas eu sei pintar essa fração, não sabe? E aí você vai chegar no resultado, vocês vão ver, tá bom? Então, é esta. E claro, para transformar número misto em fração imprópria, você pode pintar ou seguir essa regrinha. Ok, pessoas? Aqui foi só uma pincelada, então, dos dois caminhos, tá bom? Vem aqui, minha luzinha, vem aqui. Pessoas, agora aqui, nós vamos dar início a uma conversa um pouquinho diferente. Agora nós já sabemos o que é fração própria, fração imprópria,
fração com número misto, nós sabemos transformar, sabemos representar, nós sabemos, inclusive, quando é uma fração, um número inteiro, não é verdade? Sabemos aí que a fração é números racionais, né? Pertence ao conjunto dos números racionais. Tudo isso nós falamos aqui nas nossas aulas, né? E depois aquelas frações, né, que são inteiro, 1 sobre 1, né? Como é que eu represento? É um denominador? É um, quanto que eu pinto? É esse, então eu vou dar isso aqui, por isso que eu até tiro isso. Fica só o número 1. Por quê? Porque 1 sobre 1, não existe. 2 sobre 2, quem que é o denominador? É este. E esse denominador pediu para dividir em quanto? Em 2 partes. O numerador pediu para pintar quanto? 2 partes. Então, na verdade, número inteiro. Por isso que aí nós conhecemos números 1, 2, 3, 4 como conjunto dos números naturais. Ok, pessoas? Bingo! Agora nós vamos trabalhar com frações. Nós vamos trabalhar com as frações, tá bom? Peço que agora na nova matéria sobre frações, vamos dar sequência, irão aprender soma entre frações. Soma entre frações. Vocês irão somar as frações. Então, nós vamos aprender a fazer continha de mais, né? Popularmente falando, sobre frações. Agora sim, agora vai começar a trabalhar. Professor, lascou, hein? Professor, lascou, hein? Lascou não, pessoas. Vamos lá, então, trabalhar com estas frações? Soma entre frações. Ou você pode escrever aí adição entre frações, somar, continha de mais, ou adição, que é a operação de mais, né? A operação de soma, tá bom? Cada um, se quiser aí, escreve do seu jeitinho. Pessoas, somar frações. Então, imagine, está acabando a lousa do professor, o professor tem que apagar a lousa. Imagine esta fração aqui, ó. Soma, nós vamos somar. Ó, 1 sobre 2 mais 2 sobre 3, sobre 2, peraí. 1 sobre 2 mais 3 sobre 2, olha, uma fração própria mais uma fração imprópria, né? Não tem problema, nós só aprendemos o que era, pode ser assim. O que nós temos aqui é uma continha de mais e nós temos que somar, né? O símbolo de mais aqui, nós temos que somar 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Tá certo? Simples. Bingo! Ou 1 meio mais 3 meios. 3 meios. Vamos falar bonitinho como nós estamos acostumados aqui na enfermagem. 1 sobre 2 mais 3 sobre 2. Bingo! Fica mais fácil, não confunde, não erra, não trava nem nada. Como que eu somo isso, professor? Lógico. Mantenho uma fração, ela vai ser uma fração, mantenha o traço, né? Nesse caso, na soma entre frações com denominadores iguais, eu mantenho os denominadores. Quem que são os denominadores aí? O 2, né, professor? Sim, então eu mantenho os denominadores, mantenho. E somo os numeradores. E aí, como é que ficou? 1 mais 3, 3 mais 1, quanto é? 4. Bingo! Simples, rápido, fácil, tranquilo, de boa. É isso. Tá bom? Só que é por isso que nós tínhamos que fazer aquela base. Tudo que eu for ensinar para vocês, eu vou na base, para quando você chegar aqui, você saber do que se trata. Se você não sabe, né, o que é o denominador, quem é o denominador, eu falo, olha, como é que faz a soma entre frações? Somar frações é manter o denominador e somar os numeradores. Aí você, quem que é os numeradores? Quem que são os denominadores, né? Por isso que tudo eu vou ensinar na base, na raiz, tá bom? Quem já viu aí sabe que é assim que o professor trabalha. Ok, pessoas? Vem cá então, vem ditar comigo. E o professor, apaga a lousa. O professor vai escrever junto,
né? Até para saber como é que vocês estão, para acompanhar vocês. Pegou o caderninho de novo na mão. Escreva comigo aqui, ó. O professor escreve junto para dar tempo, né? Vamos lá, ditado. Na adição entre frações com denominadores iguais. Eita, tá tocando o telefone, daqui a pouco eu atendo ali. Na adição... Ei, professor, você traz o telefone para dentro da sala de aula? Não pode, hein, pessoas? Coloca o telefone aí, não vibra! Todo mundo! Então vamos lá, pessoas. Ditado. Na adição entre frações com denominadores iguais, vírgula, eu mantenho os denominadores, eu mantenho os denominadores e somo os numeradores. Ok, pessoas? Esta é a regrinha. Eu vou pedir para que você grife, para que você coloque assim entre aspas, para que você deixe aí com a caneta de marca-texto. Esta é a sua cola da prova. Quando você chegar lá, ai meu Deus, eu não lembro, tá sua cola e tem que estar fácil, Não vai deixar lá para ficar folhando e o tempo correndo, porque a prova tem tempo. Então, na adição entre frações com denominadores iguais, eu mantenho os denominadores e somo os numeradores. Bingo! Vem aqui, vamos fazer então mais uma. Olha aqui, ó. Olha essa daqui, professor. Olha essa fração aqui, ó. Olha essa soma entre frações. Olha. Ó. 10 sobre 99 mais 9 sobre 99. Não é verdade? Bom, aí eu olho lá na regra. Na adição entre frações com denominadores iguais, eu mantenho os denominadores e somo os numeradores. Bingo! Quem que é os denominadores? Quem é? 99. Então, eu mantenho os denominadores, somo os numeradores. 9 mais 10, ou 10 mais 9, é simplesmente 19. Tá feito, tá tranquilinho, de boa, não é difícil. Agora eu vou, professor, agora eu vou. Mais um exemplozinho. Vem aqui, minha lousa. Olha lá, olha esta adição aqui, ó. Vou fazer até uma pequenininha agora aqui, ó. Aqui, 5 sobre 5 mais 2 sobre 5. Quanto é? Bom, na soma entre frações com denominadores iguais, eu mantenho o denominador. Quem que é o denominador? O 5. E somo os numeradores. 5 mais 2, 7. Olha, ficou uma fração imprópria, né? Que o numerador é maior que o denominador. Ok, de boa, tranquilinho, tá suave. Simplesmente. Mais um exemplo, professor, eu ainda não entendi, eu tô achando difícil demais. Vem cá, meus queridos. Olha essa aqui, vou fazer aqui mais no cantinho aqui, ó. Olha essa daqui, que difícil. Olha essa daqui, tá osso, hein, professor? Se eu soubesse que ia ser osso desse jeito, professor. Ah, meu Deus do céu, tudo aquilo. E eu achando, olha essa daqui, ó. Opa, olha aqui, meu Deus, se eu batesse o olho nisso aqui um tempinho atrás. Olha só, simplesmente 7 sobre 2 mais 4 sobre 2. Como é que eu somo isso? De novo, passa o tracinho lá. Eu mantenho os denominadores. Quem são os denominadores? Aqui no caso, 2. E somo os numeradores. 7
mais 4, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Então, a minha fração aqui, como resposta aqui na prova, ó, 11 sobre 2. 11 sobre 2. Ai, professor, eu não... Professor, eu não tô conseguindo entender. Cara, eu não tô conseguindo entender. Eu vou fazer mais um, então, que agora eu acho que você vai entender. Agora vai, agora vai. Agora eu tenho certeza que vai. Vem aqui, vem aqui. Opa, opa, opa. Ó. Olha essa soma aqui então, 3 sobre 5 mais 2 sobre 5. 3 quinto mais 2 quinto. Quanto é? Quanto é? É uma soma. E na soma entre frações, com denominadores iguais, eu mantenho os denominadores e somo os numeradores. Quem são os numeradores? Esses dois. 3 mais 2, 5. Ficou 5 sobre 5. Ou simplesmente 5. Por quê? Isso aqui é 5 inteiros. Não falei para vocês? 5 inteiros. É o número 5. Não é verdade? Ponta. Ah, professor, vem aqui comigo, meus queridos. É isso daí. Tá bom? Respondeu dessa forma. Como é que se eu fosse pintar isso daqui, pessoinhas? Olha aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês uma situação. Então aqui eu mostrei pra vocês que 5 sobre 5 é um inteiro, é um número inteiro lá, né? 2 sobre 2 é o 2, é um número inteiro. Agora, diferente. E se fosse uma fração sobre 1? Olha só, 2 sobre 1. Como é que eu pinto isso? Olha a diferença. Como é que eu pinto isso? Eu nem coloco aqui, porque é 2 inteiro, tá bom? Mas veja só aqui, ó. Quem que é o denominador? É o 1. Pediu para eu dividir em quantas? Em uma parte não existe, já é 1, ficou 1. E aí eu vou para o denominador. O denominador pediu para eu pintar quantas? 2. Então eu pintei 1 e tá faltando mais um. Claro, é uma fração imprópria, o denominador, então pediu para eu fazer mais um desenho dividido em 1, já está em 1 e 2. 1, 2. Então veja, 2 inteiros. 2 inteiros. 2 sobre 1, 2 comprimidos inteiros. Só falar 2. 2 é número inteiro. Agora, quando você faz 2 sobre 2, olha a diferença. O denominador é quem? É o 2, tá bom? Então, ele pede para que eu divida algo em duas partes. 1, 2. Pronto, respeitei o denominador. Numerador pediu para eu pintar quantas partes? Para eu tomar quantas partes? 2. 1, 2. Agora, veja a diferença do desenho que ficou em cima com essa fração e a diferença do desenho que ficou embaixo nessa fração. Aqui é um comprimido com aquele sulcozinho no meio, né? Pode até ter aquele corte, tem uns que tem mais corte, mas ó, ainda assim é um comprimido inteiro. Aqui 2 comprimidos. Então são situações diferentes. Tá bom, pessoas? O professor aqui, inclusive, ó, falou que 5 sobre 5 é 5? Não, perdão, pessoas. 5 sobre 5 é 1. Olha aqui, ó, o comprimido inteiro que o professor até pintou. Tá vendo? Pegadinha aí para vocês ficar ligeiro. Cuidado, olha. 2 sobre 2 é 1. Agora, se eu fosse fazer 5 sobre 1, que eu falei aqui, 5 sobre 1, olha a diferença. Quem que é o denominador? 1. Tá lá, não vou dividir, não tá dividido em 2. Se eu passar um traço aqui, vai ficar duas partes. É 1. E aí o numerador é quanto? O numerador é quanto? Quanto? 5. Então pintei 1. Opa, fração imprópria, vou precisar de mais um desenho. Pintei aqui. Opa, fração imprópria, só pintei 2, precisa de mais um desenho. Pintou aqui. Opa, só pintou 3. Vamos lá. Opa, agora sim. Representei de maneira geométrica correta. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa fração sim é 5. Quando você vê um número sozinho aí no conjunto dos números naturais,
ele tem umzinho embaixo. Porque se repare que esse umzinho embaixo não representa absolutamente nada. Ainda assim é 5 comprimidos, 5 comprimidos inteiros, 5 inteiros. Diferente de 5 sobre 5. Olha o desenho, ficou um desenho dividido em 5 partes. 5 sobre 5 fica um desenho dividido em 5 partes. 5 sobre 1, aí fica 5 desenhos e 5 desenhos pintados nessa fração. Por isso que 5, né, ou qualquer outro número, é 5 inteiros, tá bom? É isso que o professor está trazendo para prestar atenção aí nas pegadinhas. Fiquem de olho, fiquem de olho. Ok, pessoas? Por isso que você vai ver lá o 6, o 7, ó, dá 7 comprimido para aquele paciente. Nossa, 7 é 7, dependendo da dosagem. Ó, dá 1 comprimido. É isso, é como se fosse uma fração com 1 embaixo. Não representa. Agora, 2 sobre 2 é apenas 1 inteiro. 5 sobre 5, 10 sobre 10, 100 sobre 100. Olha só, né? 100 sobre 100. Se eu fosse fazer aqui um desenho, quem que é o denominador? É o 100. Eu iria fazer um desenho, dividido em 100 partes, né? Aqui, ó, dividir em 100 partes. Olha aqui, pessoas. E depois eu vou para o numerador. O numerador é 100. Aí o numerador pede para eu pegar quantas partes? As 100. Por isso que é todo número sobre ele mesmo é 1. É a 1 que dividiu em 100 partes, mas pegou todas as partes para tomar. É um desenho. Nós estamos falando de fração. Fração é assim, tá bom? Agora, quando é qualquer número sobre 1, aí são 7 desenhos que tem que fazer. 7. Ou você coloca lá só aqui, ó, essa fração é só isso, número inteiro, 7. Tá bom? Dá 7. 7 comprimidos. 100 sobre 100 ou qualquer número sobre ele mesmo, ainda assim é 1. Tá bom? Porque você vai dividir, seja em quantas partes for que o denominador pedir, mas você tem que pegar todas as partes. Vai acabar dando tudo. Ficou claro, pessoal? Tá dando para entender bonitinho aí, nessa pegadinha? Fiz questão de voltar aí, aqui, ó, para prestar atenção. Tá bom? Tanto que o professor já tinha até riscado. Volta lá o vídeo que você vai ver. O professor tinha riscado essa parada aí, exatamente para voltar e dizer isso. Ok? Bingo! Muito obrigado, pessoas. Vamos trabalhar mais. Lembrando que nesta aulinha aqui nós aprendemos soma entre frações com denominadores iguais. E como faz? Mantenha os denominadores e soma os numeradores. Tá bom? Simples. Eita, simples. Tá bom? Aqui foi só mais um detalhezinho que tinha ficado para trás das outras aulas. Obrigado. Muito obrigado.